Olá, amados irmãos e irmãs. Bem-vindos ao canal Momento de Fé e Esperança. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma análise detalhada do Salmo 12. Este é um livro cheio de mensagens importantes e verdades eternas, e estou ansiosa para compartilhá-las com você. Antes de começarmos, gostaria de te pedir que dê um like neste vídeo, e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Eu ia adorar em ter você como parte da nossa comunidade de fé. Prepare seu coração e mente, pois vamos desvendar juntos o significado profundo deste salmo. Vamos lá? O versículo 1 começa dizendo: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Esse versículo é uma oração de socorro e confiança dirigida a Deus. O autor lamenta a falta de homens bons e fiéis na sociedade e pede ao Senhor para salvá-lo dessa realidade. Esse versículo reflete a preocupação com a corrupção e a maldade presentes na sociedade da época, e a necessidade de encontrar refúgio e proteção em Deus, que é o único capaz de salvar. Este versículo também destaca a importância da fidelidade e da bondade em meio a uma sociedade decadente. Continuando, o versículo 2 diz: Cada um fala com falsidade ao seu próximo, e falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Esse versículo aponta para a presença de hipocrisia e desonestidade na sociedade da época. O autor critica as pessoas que falam com falsidade uns com os outros, usando lábios lisonjeiros mas com um coração duplo. Este versículo destaca a importância da sinceridade e da integridade nas relações humanas, algo que parece estar em falta na sociedade da época. A oração presente no versículo 1 se torna ainda mais relevante neste contexto, já que o autor busca proteção e justiça divinas diante de uma sociedade marcada pela desonra e desonestidade. O terceiro versículo fala: O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Esse versículo expressa a fé do autor na ação justa e poderosa de Deus. O versículo afirma que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala com soberba, ou seja, aquele que se aproveita da fraqueza alheia para enaltecer a si mesmo. Essa ação divina simboliza a justiça e a proteção dos fracos e oprimidos diante da hipocrisia e da desonestidade presentes na sociedade. Este versículo reforça a ideia apresentada no versículo 2, de que a integridade e a sinceridade são valores importantes e que a justiça divina será aplicada aos que agem de maneira contrária a esses valores. Já o versículo 4 diz: Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, e são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Esse versículo descreve a postura arrogante e desrespeitosa de algumas pessoas na sociedade. Elas acreditam que sua língua os torna superiores e que não há ninguém que possa ser considerado Senhor sobre elas. Essa postura reflete a falta de humildade e de reconhecimento do papel de Deus na vida das pessoas, algo que é tão condenado pelo autor do Salmo. Este versículo mostra a necessidade de humildade e respeito diante de uma sociedade onde a arrogância e a desonra são valorizadas. Ao mesmo tempo, também destaca a importância de reconhecer a autoridade de Deus sobre todas as coisas e pessoas, o que é a garantia da proteção e da justiça divina. Antes de prosseguirmos com a nossa análise, quero ouvir de você, como está se sentindo até agora. Deixe seu testemunho nos comentários abaixo. Espero que você esteja sendo abençoado por esta mensagem. Vamos dar continuidade à nossa análise. O versículo 5 fala o seguinte: Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram. Esse versículo expressa a justiça e a compaixão de Deus pelos oprimidos e necessitados. O Senhor se levanta para proteger aqueles que são oprimidos pelos poderosos, aqueles que são reduzidos à condição de pobres e sofrem por conta da injustiça. Esse versículo é uma promessa de que Deus agirá para proteger os fracos e oprimidos e que a justiça divina será aplicada aos que agem de maneira desonesta e opressora. Este versículo reforça a ideia apresentada ao longo do Salmo de que Deus é o protetor dos justos e dos fracos, e que a justiça divina é garantida a todos aqueles que confiam nele.
Em seguida, o versículo 6 diz: As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Esse versículo afirma a pureza e a integridade das palavras de Deus. As palavras de Deus são comparadas à prata refinada, o que simboliza a pureza e a claridade dessas palavras. Além disso, a imagem da purificação 7 vezes destaca a perfeição e a consistência da mensagem divina. Esse versículo reforça a confiança do autor na verdade e na sabedoria das palavras de Deus, e mostra que essas palavras são a fonte de verdade e de orientação para a vida humana. Este versículo também destaca a importância de buscar a mensagem divina como fonte de orientação e de verdade, em meio a uma sociedade marcada pela hipocrisia e pela desonra. Continuando com a nossa análise, o 7º versículo fala: Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Esse versículo expressa a confiança do autor em Deus como protetor e salvador. O versículo afirma que Deus guardará e livrará sua geração para sempre. Isso sugere a ideia de uma proteção permanente e duradoura de Deus, que nunca abandona aqueles que confiam nele. Este versículo reforça a mensagem de esperança presente ao longo do Salmo, e destaca a importância da fé e da confiança em Deus como fonte de proteção e de salvação. A promessa de guarda e livramento é uma mensagem de conforto e segurança para aqueles que buscam a proteção divina, e uma afirmação da fidelidade e do amor de Deus para com aqueles que confiam nele. Para finalizar, o versículo 8 termina dizendo: Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Esse versículo descreve a realidade da injustiça e da hipocrisia presente na sociedade. O versículo afirma que os ímpios andam por toda parte, sugerindo a ideia de uma sociedade corrompida e cheia de injustiça. Além disso, o autor observa que os mais vis dos filhos dos homens são exaltados, reforçando a ideia de uma sociedade desequilibrada, onde os valores errados prevalecem. Este versículo destaca a importância da busca por justiça e por equidade, e expressa a angústia do autor diante da realidade injusta em que vive. Ao mesmo tempo, este versículo reforça a esperança presente ao longo do Salmo, e destaca a importância da confiança em Deus como fonte de proteção e de orientação em meio a uma sociedade marcada pela injustiça e pela hipocrisia. Bom, nós chegamos ao final da análise desse maravilhoso Salmo. Vimos a importância da verdade nas nossas palavras e ações, a importância de sermos fiéis uns aos outros e ao Senhor, e o papel de Deus em proteger aqueles que o buscam. Um dos ensinamentos mais importantes deste salmo é a importância de sermos verdadeiros em nossas palavras e ações. Devemos sempre lembrar de que Deus está vendo tudo o que fazemos e dizemos, e Ele fará justiça aos oprimidos. Outra parte importante deste salmo é a proteção que Deus oferece aos seus filhos. Ele é uma rocha inabalável, e está sempre lá para nos proteger e nos ajudar. Mas, como podemos usar os ensinamentos deste salmo na nossa vida? Bem, um exemplo simples é lembrarmos de sermos verdadeiros em nossas palavras e ações, sempre buscando a orientação de Deus em tudo o que fazemos. Além disso, podemos buscar a proteção de Deus em momentos difíceis, sempre lembrando de que Ele é a nossa rocha inabalável. E é isso, meus amados irmãos e irmãs. Espero que tenha gostado da nossa análise do Salmo 12. Se você se identificou com os ensinamentos e acredita que eles podem ser aplicados na sua vida, por favor, dê um like no vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora mesmo. Ative também as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Agradeço muito por seu apoio, e para ajudar a nosso canal a crescer, peço que deixe um comentário contando o que você achou do vídeo. Que a fé em Deus esteja sempre em nosso coração e guiando nossos passos. Deus abençoe a todos. Até ao próximo vídeo.